Meus queridos irmãos, bom dia. Tenhamos uma excelente manhã, um excelente dia. Que esse domingo possa ser para nós, junto aos nossos familiares, nossos amigos, um dia de paz, um dia de bênção. E que a partir de agora possamos abrir nossas mentes e os nossos corações para recebermos juntos um pouco mais das palavras que o Mestre nos deixou, nos auxiliando na nossa caminhada, nos trazendo força. E convido vocês agora para, de corações e mentes abertas, por um instante, elevar o pensamento ao Mestre Jesus, para agradecermos por mais essa dádiva de dia, de vida e de oportunidade que nos foi dada. Convido vocês a quem se sentir à vontade, cerrar os olhos, elevando assim os pensamentos ao Mestre Jesus, à sua imagem, e que possamos agradecer por um dia a mais de oportunidade, Mestre. Mestre querido, que as suas luzes, através das palavras deixadas no Evangelho, possam iluminar os nossos caminhos, fortalecer a nossa jornada e nos trazer a paz e a força necessária para cumprir com a nossa missão. Que possamos também ser luz, ser paz, ser alegria na vida de nossos irmãos e angariar sempre mais e mais forças, Mestre, para seguirmos firmes, multiplicando Teus ensinos, podendo abraçar a cada um daqueles que necessitam de nós, como assim necessitamos de Ti. Que assim seja, Mestre querido. Meus queridos irmãos, como sempre gostamos de fazer, iniciamos esse nosso bate-papo de domingo, sempre trazendo ali alguma leitura das várias obras que nos auxiliam no aprendizado da doutrina. Hoje eu gostaria de propor algo diferente para que nós exercêssemos o nosso raciocínio diante dos ensinos do Mestre. Hoje nós iremos ver, ainda no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a maneira de nós buscarmos o entendimento no significado de humildes de espírito, né? Ou melhor, pobres de espírito, que é o que é preciso entender por pobre de espírito. E uma das fontes que nós temos para alargar o nosso raciocínio são justamente as parábolas que o Mestre nos deixou. Parábolas estas que sempre nos trazem muitos ensinos, mas precisamos buscar a compreensão. Ao ler a parábola, a nossa vista ainda muito materialista, às vezes faz com que nós entendamos somente o lado material, quando levamos ao pé da letra aquilo que está escrito. Mas a busca do entendimento espiritual da mensagem passada é o verdadeiro caminho para dali tirarmos a melhor lição. Então, para introduzir esse assunto, que é o que é preciso entender sobre pobre de espírito, eu trouxe para nós refletirmos juntos, e depois que nós tivermos esse bate-papo,
convido vocês a fazer uma releitura e buscar, da maneira de cada um, o seu entendimento. E a parábola que eu trouxe para que nós buscássemos como introdução para esse entendimento nosso hoje é o rico e Lázaro. Para entendermos um pouquinho de o que é pobre de espírito. Vamos a ela. Ora havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se de migalhas, que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abrão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abrão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abrão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abrão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os seus males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto em grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abrão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abrão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abrão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Parábola essa que está em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Essa parábola, meus irmãos, se formos ali analisar, linha por linha, dessa verbalização entre o rico e o pai Abrão, quantos ensinos não podemos colher? Eu trouxe para que nós introduzíssemos hoje o nosso estudo, o nosso aprendizado, justamente para compreender um pouquinho melhor o que é pobre de espírito. Nós iremos entender que 2 palavras estarão sempre contidas nessas entrelinhas, que é humildade e egoísmo. O quanto que em nós ainda falta de compreensão para entendermos nessa parábola de humildade, dos exageros que praticamos no nosso dia a dia, ainda hoje. E se formos lá no finalzinho da parábola para entender
o recado que Abraão passa para o rico relativo ao que foi deixado aqui na terra, como sendo os nossos faróis de orientação neste campo de humildade, que foram Moisés, os profetas, as escrituras que estão aí ainda hoje, causando tanta discórdia de interpretações diversas. Ainda está nos faltando muita humildade para compreender tudo isso. E é o que a lição tenta trazer para nós, para que possamos refletir até que ponto ainda preciso buscar viver o evangelho deixado, que é a grande proposta do Espiritismo, que é vivenciar o evangelho. Esse é o grande objetivo, porque a partir do momento que conseguirmos colocar em prática em nossas atitudes diárias os evangelhos, nós teremos a certeza que estamos traçando o caminho correto que o Pai nos ensinou e deixou exemplificado através dessas escrituras trazidas por nossos irmãos. Então, no capítulo 7, o que é preciso entender por pobre de espírito, nos traz o seguinte logo no início: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Dito então por Jesus, trazido por nós no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Pobres de espírito é um sinal de humildade. Então nós temos que ter aquele cuidado que me referi lá no início da interpretação material e espiritual no contexto dos ensinos que nos foram trazidos. O reino dos céus é para os humildes e não para os orgulhosos. Algo para nós refletirmos. Sabemos que o orgulho, grande chaga da humanidade em todos os tempos, infelizmente, ainda hoje persiste, e muito. E é um dos principais pilares de atraso da confraternização universal. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção, a tal ponto que chegam até mesmo a negar a divindade. Algo muito comum, pois se abrirmos os olhos ao acordar, já estamos vendo o sinal da divindade em nós. Ao levar os olhos ao horizonte e ver a maravilha do céu e da terra, aonde o homem não tem como dizer ser de sua autoria, ali está novamente o ato da divindade. Se não admite um mundo invisível, assim como Abraão citou na parábola, a um poder extra-humano, não é por isso esteja fora de seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Puro orgulho. Não admite que isso seja possível. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido
sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. São qualidades necessárias que podemos praticar todos os dias no trato familiar, isso em primeira instância, porque o grande desafio nosso em estarmos novamente aqui buscando o nosso aperfeiçoamento inicia-se dentro do lar, inicia-se na família, e é onde nós devemos rotineiramente exercitar essa humildade, a compreensão para com os irmãos, os pais, filhos, esposa, marido. É onde nós iniciamos todos os dias a nossa jornada. Como assim a encerramos após um dia de luta. E seguindo à frente ainda temos: e aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar sua refeição, ainda eles estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam primeiro os assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola. Uma outra parábola para entendimento do significado de humildade em um simples ato. Quando fores convidado a alguma boda, não te assenteis primeiro, no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa. Mas considera que tu, convidado pelo dono da casa, e que vindo este, que convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, te diga: amigo, senta-te mais acima. Sirva-te-á este então de glória, na presença do que estiverem justamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Encontraremos isso lá em Lucas, no capítulo 14, versículos de 1 a 7 e 11. É mais uma exemplificação da humildade, do se colocar sempre à disposição e aguardar a melhor oportunidade daquilo que a vida nos dá. Saber se colocar diante delas. E assim como nessa parábola, do convite feito, no qual todos os dias assim o somos, por estarmos aqui exercendo novamente uma condição de busca à ascensão. Esse é o convite que nos é dado todos os dias, para que consigamos cumprir as leis divinas. Se compararmos a vida que temos hoje, essa oportunidade de buscarmos a nossa melhora através de atos, através de oportunidades, de auxílio, nós vemos que essa parábola se encaixa perfeitamente no nosso dia a dia. Pois o Pai nos deu um lugar para que pudéssemos buscar a nossa ascensão espiritual, a nossa melhora, o nosso desenvolvimento. E esse sentar-se à mesa, colocando como a nossa vida diária, é aquilo que nós podemos fazer. É aquilo que nós temos a oportunidade de fazer. Pode fazer o bem? Não perca a oportunidade. Pode auxiliar a um irmão? Não perca a oportunidade. Porque quando chegar o convite de voltar à casa do Pai,
de retorno em praticando esses atos, em sendo humilde, assim como na parábola, seremos convidados a sentar ao melhor lugar nesta mesa. É uma ótima referência essa parábola para entendermos esse grande ensino. Por isso disse que aquela parábola que eu trouxe na introdução, sirva para depois relermos e buscarmos o entendimento que ela também nos dá e que façamos desta parábola uma maneira de nos colocarmos melhor, de atentarmos mais ao que fazemos no nosso dia a dia. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar os grandes do mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra. E que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. Esses pequenos está justamente nessas minúcias que às vezes nos escapam no nosso dia a dia, de pequenos atos. Então é muito importante que façamos no nosso dia a dia a exemplificação daquilo que foi deixado nos evangelhos para nós. Não podemos deixar para depois exemplificar o que aqui, durante esses bate-papos, durante essas introduções e leituras que fazemos, nós não podemos deixar para fazer depois, justamente porque o lugar que nos está reservado depende de nossos atos, depende da maneira com que agimos no nosso dia a dia. A situação hoje, que nos convida a constante paciência e exercício de humildade e amor ao próximo, ela se fez necessária diante de tudo que o mundo foi fazendo ou desfazendo dos ensinos deixados. A situação em que hoje estamos, ela é necessária para um despertar da humanidade. Seja nessa situação pandêmica em que vivemos, que é de cunho global, ou no nosso seio familiar. Para cada dificuldade que surge a cada dia e que nós temos que nos postar de maneira, preferencialmente, com humildade, para resolver da melhor maneira. Porque todos nós temos as nossas limitações e precisamos buscar entender a limitação do outro também. Porque se excedermos, sabemos que o lugar que nos é reservado pode não ser aquele que almejamos. E continuando essa pequena reflexão, é que os primeiros, os pequenos, levarão consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes. Enquanto os outros, os ditos grandes, que ainda trazem dentro de si
muito orgulho, egoísmo, a não aceitação, tiveram de deixar aquilo que o fazia grande na terra e que não se pode levar. Fortuna, título, glória, linguagem, ou melhor, linhagem. Nada disso nós levamos. Ao difundir, através de nossos atos, humildade, compreensão, a disposição em auxiliar o outro, nós estamos exercendo o maior dos ensinos que o Mestre nos deixou, humildade. Relembrando aqui, paramos para pensar só um minutinho. Aquilo que o povo daquela época tinha como certo que aconteceria, que seria o Messias, que chegaria em grande estilo, que seria um rei, que viria para liderar, para estar à frente de uma grande revolução, tirando todos do jugo dos romanos que acontecia à época, veio provar que de uma outra maneira, de uma maneira humilde, desde o seu nascimento, humildemente em uma manjedoura, humildemente levando a vida como filho de um carpinteiro, até o ponto de chegar o momento de exemplificar os ensinos. Em todos os seus atos foi a humildade que prevaleceu. No trato com o rico, com o pobre, com o doente, não importando para ele se era um doutor da lei, se era um publicano, se era um cobrador de impostos, ele sempre utilizou e nos exemplificou. E assim, meus irmãos, depois dessas reflexões que ficam aqui para nós compreendermos o significado de ser pobre de espírito, encerramos mais um encontro e convido vocês para novamente elevar os pensamentos ao Mestre Jesus e que possamos agradecer. Divino Mestre, agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, agradecemos por esse reencontro com os irmãos e que possamos levar estes ensinos para o nosso dia a dia e para a nossa vida, exercendo assim o verdadeiro sentido da palavra viver em Cristo. Que assim seja.